Capítulo 2 A dimensão política. Os judeus e o Império Romano. O choque da cultura helenística dos impérios helênicos dos Ptolomeus do Egito e dos Seleucidas da Síria foi de grande importância para o judaísmo. Contudo, o conflito entre o judaísmo e a potência política representada por Roma traria consigo uma carga de teor muito mais fatídico. Os romanos pouco se importavam com a religião judaica em si mesma, e apesar disso, foram eles os responsáveis por uma das maiores revoluções já ocorridas na história dos judeus, obrigaram o judaísmo a se tornar uma religião sem templo. Disso resultou uma das mais profundas transformações já sobrevindas ao caráter do judaísmo como um todo. Ao destruir o templo, em 70 depois de Cristo, os romanos tensionavam, muito engenhosamente, precaver-se no plano político. Todavia, o significado religioso desse acontecimento foi muito além de seus efeitos políticos. Neste capítulo, porém, o que nos interessa são as dimensões políticas e jurídicas do relacionamento que se estabeleceu entre judeus e romanos. Os efeitos religiosos serão tratados mais detalhadamente nos capítulos 4 e 5. O fim da dinastia Asmoneia e os primórdios da dominação romana. A exemplo do capítulo anterior, começaremos inicialmente com uma história. Na primavera de 63 a.C., 3 delegações judias compareceram perante o general romano Pompeu, cujo quartel-general fora instalado em Damasco. 2 dos grupos ali presentes representavam os irmãos Asmoneus Hircano e Aristóbulo, que disputavam o direito ao trono de sua terra. Cada uma das partes apelara ao general romano em busca de apoio para sua causa. A terceira delegação não representava nenhum dos príncipes asmoneus em litígio, mas simplesmente o povo judeu. Esse terceiro grupo ressaltou que não desejava viver sob o domínio de reis, no caso, os asmoneus, porque a forma de governo herdada de seus pais constituíra por autoridade sobre o povo os sacerdotes, e esses dois, Aristóbulo e Hircano, queriam mudar o tipo de governo da nação no intuito de escravizá-la. Josefo, Antiguidades 14:41. Que triste epílogo para a dinastia Asmoneia. Um século mais tarde, passada a revolta macabeia, líderes dos judeus foram até Pompeu e pediram ao general romano que abolisse a constituição criada pelos governantes asmoneus, bem como seu regime opressor, e restaurasse a antiga teocracia sacerdotal agora, porém, sob os auspícios de Roma. Como seria isso possível? Esse era, na verdade, o desfecho natural de um processo iniciado há apenas alguns anos após a irrupção da revolta macabeia. Os macabeus não podiam simplesmente sair de cena com a expulsão dos soldados sírios da Terra Santa. Para preservar a liberdade recém-conquistada, os libertadores tinham de se tornar governantes. Em 152 a.C., Jonatas, irmão de Judas Macabeu, foi investido com o título de sumo sacerdote pelos governantes sírios, que reservaram para si o direito de indicar o sumo sacerdote. Assim, em seu zelo de proteger a Torá e a tradição, os macabeus violentaram tanto uma como a outra. Eles eram sacerdotes, mas não eram filhos de Zadok, e por isso não podiam reivindicar o direito hereditário ao sumo sacerdócio. V. Ex 40:46. 43:19. Alguns judeus piedosos reagiram de modo enérgico a isso, e vários deles passado algum tempo chegaram ao extremo de buscar refúgio nas praias desertas do Mar Morto, onde formaram uma comunidade em Qumran. Dali, denunciavam com veemência o sacerdote ímpio que perseguira seu próprio líder. 2 Os fariseus, em contrapartida, na maior parte dos últimos 150 anos antes de Cristo, tiveram relações diversas com os macabeus. Josefo registra um rompimento entre os fariseus Hircano, 156-104 a.C., que foi, a princípio, discípulo deles. Josefo, Antiguidades 13.288-98. 3 A influência política dos fariseus chegou posteriormente ao auge sob a Rainha Asmoneia Sonzion Alexandra, nos anos 76-67 a.C. A Guerra Judaica, 1110-14. Crescia, porém, a tensão entre os homens piedosos e instruídos na Torá e os príncipes asmoneus que, pouco à vontade, ditavam normas para todas as áreas da vida dos judeus. Israel não estava mais sob domínio estrangeiro, faltava-lhe, porém, o governo prescrito pela tradição constituído por um rei de ascendência genuinamente davídica e um sumo sacerdote legítimo, descendente de Zadok. Em seu lugar estavam os asmoneus, que não descendiam nem de Davi nem de Zadok. Não havia esforço humano capaz de apresentar opção melhor. Deve ter passado pela mente de muitos judeus piedosos que a criação do verdadeiro reino messiânico estava nas mãos de Deus, e não de humanos. Enquanto isso, não seria preferível não ter rei algum a ter falsos reis? Posteriormente, de modo bastante semelhante, após a morte de Herodes, os judeus pediram que nenhum dos herodianos fossem feitos reis, e que lhes fosse permitido viver sem rei algum, de acordo com a lei de seus antepassados. 4 Assim, voltando à nossa história, a delegação
delegação judia que procurou Pompeu provavelmente acreditava que os romanos não interfeririam nas questões internas da vida dos judeus, conforme prescritos pela Torá. Por que então não optar pelo governo do sumo sacerdote sob os auspícios dos romanos, em vez de submetê-los aos asmoneus? Temos fortes razões para acreditar que Pompeu ouviu com bastante atenção os delegados do povo judeu. Ele teria apreciado muito a reverência daqueles homens pelas tradições de seus pais. Realmente, esse seria um elemento e um princípio básico da política romana para com as religiões dos povos subjugados. Cada povo teria permissão para seguir suas tradições religiosas ancestrais e adorar os deuses de seus pais. Os romanos tinham em alta conta suas próprias tradições religiosas e estavam dispostos a respeitar as tradições alheias. Muitos judeus apreciavam isso, e, quando Pompeu, no outono de 63 a.C., avançou sobre Jerusalém para tomá-la, os portões da cidade foram abertos a seus generais pela maioria judia da cidade. Só uma minoria ofereceu resistência. Estes tomaram o controle do monte do templo, obrigando Pompeu a tomá-lo à força. Contudo, passada a disputa mais sangrenta, Pompeu satisfez-se simplesmente em inspecionar o templo e seus tesouros, porém Pompeu em nada tocou, em razão do respeito que lhe devotava à religião. No dia seguinte, ele deu ordem aos que tomavam conta do templo para que o purificassem e trouxessem ofertas a Deus em conformidade com a lei. Josefo, Antiguidades 14:72-73. Ao que tudo indica, portanto, os judeus que favoreciam a dominação romana estavam basicamente certos. Os romanos respeitavam as antigas instituições e tradições judaicas, e não tinham nenhuma intenção de interferir nas questões internas dos judeus. Isso se confirmou, em grande medida, nos anos que se seguiram. Os romanos viam nos judeus aliados fiéis, e os judeus que viviam em cidades gregas fora de Israel desfrutavam muitas vezes de privilégios especiais que não eram concedidos a outros. Josefo, Antiguidades 14.185-267. Parecia, portanto, que os judeus haviam encontrado um governo ideal enquanto aguardavam pela liberdade plena que o reino do Messias lhes traria. Esse estado de coisas, porém, começou a mudar no dia em que Herodes e seus filhos tornaram-se executores do governo romano em Israel. Herodes, o Grande, 37-4 a.C., não era bem quisto pelos judeus. Como fundador de cidades e mestre construtor, ele foi um dos maiores helenizantes da história de Israel. Embora estivesse ansioso para mostrar que, quando fosse necessário, respeitaria a Torá e suas ordenanças, os fariseus não se deixavam lograr por suas ensinações. O relacionamento dele com a liderança judaica era tenso. As coisas não melhoraram quando a Judéia passou para a dominação direta dos romanos em 6 depois de Cristo. Era evidente para todos agora que a lua de mel entre judeus e romanos chegara definitivamente ao fim. Para isso contribuiu um conflito envolvendo seus princípios e valores básicos. Por 3 vezes, em 66, 70 depois de Cristo, 115, 117 depois de Cristo e 132, 135 depois de Cristo, os desentendimentos deram lugar à guerra. Durante a primeira delas, o povo judeu perdeu seu lugar de culto, o Templo de Jerusalém. O que se passara examinaremos mais detidamente. Em primeiro lugar, a última revolta dos judeus, 132, 135 depois de Cristo. Como de costume, começaremos com uma história, dessa vez extraída do Talmud. A revolta de Bar Kokhba. Quando Rabino Altiva foi levado para o local onde seria executado, era hora da recitação da Semá. Enquanto afligiam sua carne com pentes de ferro, ele aceitava em sua vida o reinado do céu, isto é, recitava Semá. Seus discípulos lhe disseram: nosso mestre, não é o bastante? Ele lhes respondeu: em todos os meus dias, afligiu-me o verso que diz com toda a tua alma, o que para mim significa, mesmo que ele tome tua alma. Eu disse: quando terei oportunidade de realizar tal coisa? Agora que tenho, devo abster-me dela? Ele prolongou a palavra Eshad único até que expirou com ela em seus lábios. B. Berakot 61. Essa passagem do Talmud narra outra história clássica sobre o martírio na tradição judaica. Dessa vez, a potência opressora era Roma, cujo poderio político e militar era o mais impressionante que o mundo já vira até então. Os torturadores do Rabino Akiba eram soldados romanos. Por que teriam executado o rabino mais renomado de sua época? Se tivéssemos tido a oportunidade de fazer essa pergunta às autoridades romanas, provavelmente nos dariam uma explicação política. O Rabino Akiba apoiava Simão Bar Koziba, líder da segunda grande rebelião judia contra Roma. Ele se identificava como rei Messias e a estrela que surgirá de Jacó, NM 24:17, fundamentando assim o nome com a qual tornara-se popularmente conhecido, Bar Kokhba, filho da estrela. Nos anos de 132, 135, Bar Kokhba liderou uma revolta contra Roma que, no início, foi bem sucedida, resultando no estabelecimento de uma administração judia independente, que chegou até mesmo a cunhar moedas em comemoração à libertação da Judéia. Isto, é claro, era intolerável para os romanos.
que suprimiram brutalmente a revolta. Depois de matarem os últimos combatentes judeus, os romanos trataram de tomar medidas que impedissem quaisquer conspirações ou revoltas futuras contra o império. Os judeus foram banidos de Jerusalém, e a cidade santa converteu-se em uma cidade pagã, de índole helenística, batizada de Hagia Capitolina, cidade Capitólio da família Aeliana. Foi erguido um santuário a Júpiter no Monte do Templo, e outro para Afrodite no local em que os cristãos acreditam estar localizado o Monte do Calvário e a sepultura de Jesus. A Igreja do Santo Sepulcro foi erigida nesse local no século IV. Um dos arcos que dava acesso ao Templo de Adriano ainda pode ser visto nas escavações russas no interior do convento russo, a leste da Igreja do Santo Sepulcro. Ao sul desse templo, Adriano aplainou o solo para dar lugar ao Fórum Romano, atualmente na região do Muristã, no bairro Cristão, mudando parcialmente o desenho das ruas para acomodar esse novo centro na cidade. A nova rua principal ia do norte para o sul, passando em frente ao Templo de Afrodite e terminando no novo Fórum ao longo da linha do atual Sulk Khaizit, que se estende em direção ao sul a partir do portão de Damasco. 11 A vitória do helenismo parecia total enfim. Adriano fora bem sucedido onde Antíoco havia falhado, Jerusalém convertera-se agora em uma polis não judaica. As fontes revelam indícios de que esse processo havia começado antes da revolta de Bar Kokhba, e que fora essa provocação que levara à revolta. 12 Disso se conclui que, para os judeus, o que estava evidentemente em jogo era algo que transcendia o meramente político. Bar Kokhba e o Rabino Akiba devem ter pressentido que o judaísmo se via novamente ameaçado, tal como na época da revolta macabea. Para eles, a insurreição tinha motivos religiosos, por isso decidiram que tinham de lutar pelo Deus de Israel e por sua Torá. A esperança de Akiba de que o templo fosse reconstruído aparece na oração e na bênção que ele acrescentou ao Haggadah 13 de Páscoa. Portanto, ó Senhor, nosso Deus e Deus de nossos pais, conduz-nos em paz a outras festas e celebrações que hão de vir a nosso encontro, enquanto nos regozijamos na construção de tua cidade e jubilosos te adoramos, possamos ali nos servir dos sacrifícios e das ofertas de Páscoa cujo sangue foi aceito em teu altar. Bendito sejas tu, ó Senhor, que redimiste Israel. M. Pesaindas. 6. Atenção entre judeus e romanos. Conforme observamos acima, os romanos tinham muito respeito pelas tradições religiosas dos povos conquistados. Contudo, essa tolerância tinha limitações bastante evidentes. 14 Em primeiro lugar, as religiões estrangeiras não podiam ter ritos ofensivos aos padrões romanos de ética e decência. 15 Nesse ponto, havia apenas um problema no que se refere à religião dos judeus. Os romanos, como helenistas que eram, desaprovavam enfaticamente a circuncisão. Eles a consideravam uma mutilação do corpo contrária a seus ideais de beleza e de tratamento adequado do corpo. Não obstante isso, os romanos deixaram que seu respeito por antigas tradições prevalecesse sobre a antipatia que o ritual lhes inspirava. Além disso, eles eram realistas o bastante para entender que se banissem a circuncisão seria o mesmo que uma declaração de guerra a toda a nação judaica em Israel e fora de Israel. Por isso, os romanos, embora relutantes, aceitaram a circuncisão, exceto talvez nos dias imediatamente anteriores e posteriores à revolta de Bar Kokhba. Há indícios de que o imperador Adriano teria suprimido totalmente a circuncisão no início da década de 130, e que teria sido esse um dos motivos da revolta. Do ponto de vista estritamente político, tratava-se de um decreto fadado ao fracasso, e os romanos devem ter entendido isso rapidamente. Ao que parece, teriam deixado que o assunto caísse no esquecimento depois de algumas poucas décadas. Havia, porém, outra limitação à tolerância por parte dos romanos que era mais fundamental: nenhuma religião estrangeira poderia recusar-se ao prestar culto aos deuses romanos. De modo geral, essa ordem não causou muitos problemas. A maior parte dos vassalos do império era politeísta, e por isso deram aos deuses romanos a honra que lhes era devida. Nada mais do que isso era o suficiente. Entre os membros cultos da elite, havia filósofos monoteístas, alguns agnósticos e ateus. De qualquer modo, render homenagem aos deuses romanos não era algo que chegasse a incomodar a consciência, era mais uma questão de expediente social e político. Não era o caso dos judeus. Na diáspora, os gentios vizinhos aos judeus há tempos haviam percebido que o Deus de Israel era diferente, ele não tolerava nenhum outro Deus. Os gregos estavam preparados para aceitar o Deus de Israel em seu panteão, porém tinham diante de si um enigma. Os deuses da Grécia sentiam-se perfeitamente à vontade na companhia do Deus de Israel, este, porém, nada tinha em comum com eles. Era algo difícil de entender. 16. Os convertidos ao judaísmo comportavam-se de modo estranho, eles não visitavam mais os templos dos deuses de seus pais e de seus compatriotas, evitando também alimentar-se na companhia de parentes e de velhos amigos. Pareciam desprezar a religião oficial e evitavam o contato mais próximo com outros homens, despertando a antipatia dos vizinhos. Os judeus foram rotulados de ateus, porque negavam os deuses romanos, e acusados de odiarem todos os homens. O historiador romano Tácito provavelmente falava em nome de muitos quando, ao se referir aos judeus, disse: eles são extremamente leais uns para com os outros, e sempre prontos a mostrar compaixão uns para com os outros, porém, no que diz respeito a outras pessoas, tudo o que sentem é ódio e inimizade.
amizade. Sentam-se isolados durante as refeições e dormem à parte dos demais e, embora sua raça seja propensa à lascívia, não têm relações carnais com mulheres estrangeiras. Entretanto, entre eles, nada há que seja ilícito. Adotaram a circuncisão para se diferenciarem de outros povos. Os que se convertem aos seus caminhos seguem a mesma prática, e a primeira lição que recebem é o desprezo pelos deuses, a rejeição à terra natal e o desprezo aos pais, aos filhos e irmãos, como se nada fossem. Estariais 5:1-2:17. Já em tempos pré-cristãos ouvimos falar de pogãos massacres organizados contra os judeus em algumas das maiores cidades do Império Romano. Os romanos deviam estar cientes das objeções dos judeus à adoração de seus deuses desde o início da aliança por eles estabelecida com o povo judeu. Os deuses romanos não receberiam culto de espécie alguma no Templo de Jerusalém. O máximo que os judeus podiam fazer era orar e oferecer sacrifícios ao Deus de Israel pelo bem-estar de César. E foi o que fizeram, desde a época do primeiro imperador, Augusto, até a irrupção da Grande Revolta, em 66 d.C. 18 Josefo narra uma história tocante relacionada a esse sacrifício. O imperador Calígula, 37-41 d.C., em um arrobo de megalomania, ordenou que suas estátuas fossem colocadas em todos os templos do império, incluindo Jerusalém. O general romano Petrônio foi mandado a Israel com 3 legiões com ordem de colocar a estátua do imperador no templo e caso os judeus se recusassem a recebê-los, tinham ordens para matar os recalcitrantes e submeter a nação inteira à escravidão. Em Tiberíades, Petrônio passou 50 dias negociando com líderes judeus em uma assembleia do povo. Ele lhes disse que seus protestos contra a imagem de César eram irracionais, porque todas as nações vassalas haviam erguido estátuas em honra a César em suas cidades, ao lado de outras que representavam seus deuses, e que só eles opunham-se a essa prática a ponto de quase se rebelarem, afora o ultraje que isso representava. Os judeus, no entanto, referiam-se teimosamente à sua lei, que não permitia de forma alguma que se erguessem imagens de espécie alguma em seu país, muito menos no templo. Eles se diziam prontos para sofrer pela lei. Petrônio fez com que se calassem, e disse, vocês iriam à guerra por César. Os judeus responderam que ofereciam sacrifícios 2 vezes por dia por César e pelo povo romano, porém, se ele insistisse em erguer as estátuas do imperador, teria antes que imolar a nação judia. Isso impressionou Petrônio de tal forma que ele decidiu não executar as ordens de César, e sim persuadi-lo a mudar de ideia, e se falhasse nessa empreitada, estou disposto, disse, pela vida de tantos, a entregar a minha própria vida. Josefo conclui sua história sobre esse nobre oficial romano com grande satisfação. César ficou de fato furioso e enviou carta a Petrônio ameaçando de morte caso ele não cumprisse imediatamente as ordens do imperador. A carta, porém, atrasou 3 meses por causa de uma tempestade. Nesse ínterim, Petrônio recebeu outra o informando sobre a morte do imperador. Guerra Judaica, 2184-203. Essa tentativa direta de paganizar a adoração em Jerusalém não era uma atitude típica dos romanos. Contudo, a recusa dos judeus em reconhecer os deuses de Roma irritava profundamente os romanos para dizer o mínimo. E o aborrecimento era mútuo. 19 O incidente chama nossa atenção de maneira muito clara para um novo fator que se tornara cada vez mais evidente desde os dias de Augusto, a adoração da figura do imperador de sua divindade pessoal protetora e provedora. 20 Teoricamente, os imperadores romanos não reivindicavam a divindade para si, e o incenso queimado diante de suas imagens não pretendia ser um sacrifício oferecido pessoalmente a César, mas tão somente ao que ele representava. A distinção, entretanto, era mais facilmente compreendida pelos romanos de formação sofisticada do que pelos cidadãos do leste, que durante séculos tinham se habituado à ideia da realeza divina. Os romanos, por sua vez, não se preocupavam muito em esclarecer essa diferença. Pelo contrário, a adoração ao imperador tinha uma importância política fundamental, já que correspondia a uma declaração de lealdade a Roma. Se os orientais viam em César um deus, tanto melhor para os interesses do império. Para os judeus, a adoração oferecida às estátuas de César era, é claro, algo totalmente inaceitável. Os romanos jamais puderam compreender os motivos religiosos para essa recusa e interpretavam, via de regra, pelo prisma político. Como disse Petrônio na história relata acima, recusar a adoração ao imperador era uma atitude que beirava a rebelião, afora o ultraje que isso representava. O fato de que os judeus, muito a contragosto dos romanos, foram autorizados a não participar do culto ao imperador só pode ser compreendido se levarmos em conta outro princípio romano que lhes dava proteção, a saber, o respeito dos conquistadores pelas antigas tradições. Além disso, os romanos eram realistas, e sabiam perfeitamente que se obrigassem os judeus a prestar culto ao imperador, tal atitude culminaria com um massacre de grandes proporções. Os romanos não eram extremamente sentimentais no tocante ao valor da vida humana e usavam, por vezes, de muita violência,
porém tinham por ideal a recusa à violência desnecessária. Petrônio nos traz a lembrança ao melhor da moralidade romana. Assim, os judeus foram deixados em paz até certo ponto. Não eram, porém, pessoas benquistas, também não eram confiáveis politicamente, sobretudo depois de 3 rebeliões. Eram tratados com suspeita, embora seu direito a permanecer fiel ao judaísmo fosse respeitado. Uma vez mais, um autor romano fala por muitos de seus concidadãos quando diz, nos anos 220 depois de Cristo, há tempos os judeus rebelam-se não somente contra os romanos, mas também contra a humanidade, constituindo assim uma raça que fez de sua vida algo à parte sem possibilidade de reconciliação, incapaz de compartilhar com o resto da humanidade os prazeres da mesa, negando-se se unir a ela em suas libações, orações ou sacrifícios. Estão, pois, separados de nós por um abismo maior do que aquele que separa Susa de Bactra, ou as Índias mais distantes. Que sentido, ou que razão, haverá então em castigá-los por se revoltarem contra nós? Pois teria sido melhor que jamais os tivéssemos anexado. Filostrato, Vida de Apolônio, 5:35, 21. Há uma sequência reveladora à história relatada acima envolvendo o imperador Calígula. Quando este morreu, Cláudio sucedeu-lhe, 41 depois de Cristo. Os judeus de Alexandria enviaram-lhe então emissários com o propósito formal de congratulá-lo por sua ascensão. Na verdade, porém, desejavam com isso ganhar seu favor. Para os judeus, era de suma importância fazê-lo, uma vez que em 38 depois de Cristo houvera um pogrom antissemita em Alexandria liderado pelo governador romano, Calígula, porém, não demonstrou muita preocupação com o ocorrido. A resposta do novo imperador, Cláudio, chegou até nós. No que dizia respeito à lei romana, o imperador foi totalmente correto e imparcial, ambos os lados tinham culpa na rebelião e foram repreendidos. Os judeus desfrutariam dos privilégios que tinham nos dias de Augusto, não mais do que isso. Passado um tempo, porém, o imperador começou a dar mostras de que não confiava verdadeiramente nos judeus. Eles não deveriam se comportar como se vivessem em uma cidade à parte de seus vizinhos alexandrinos. Não deverão agregar ou convidar outros judeus dos que se dirigem a Alexandria vindos da Síria ou do Egito, dando-me com isso motivo de maior suspeita, se assim não for, vingar-me-ei deles como se quisessem espalhar uma praga de desordem generalizada no mundo inteiro. 22. A posição jurídica dos judeus e dos crentes gentios. A descrição acima da atitude romana em relação aos judeus e a sua religião dá-nos a pista para compreendermos a política adotada pelo Império Romano em relação aos crentes em Jesus. Fica claro de imediato que a política teria sido bastante diferente dependendo do fato de ser o crente em Jesus judeu ou não, pelo menos nas primeiras décadas posteriores ao ano 30 depois de Cristo. 1. Se judia, a pessoa permaneceria nessa condição perante os olhos dos romanos, estivesse ela em situação legal ou não, e suas convicções especificamente religiosas não seriam alvo de preocupação deles. Também não se envolveriam em suas disputas internas e recusavam-se a intervir, a menos que a paz social e a estabilidade estivessem em risco. Em outras palavras, os crentes judeus em Jesus eram tratados pelos romanos de modo basicamente igual aos demais judeus. Vemos claramente essa atitude em Atos 18, 12, 17, no texto grifado. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Depois da crucifixão de Jesus, a crença em seu messianismo deixara de ser uma preocupação política para os romanos. Se os judeus decidiam acreditar que Jesus era o Messias, não deixavam por causa disso de ser judeus e tinham direito, portanto, à mesma proteção e aos mesmos privilégios dos outros judeus, incluindo a isenção ao culto ao imperador. Em todo o livro de Atos, os romanos aparecem como protetores de Paulo, e não seus perseguidores. Os judeus que acreditavam em Jesus não eram perseguidos pelos romanos, e sim sempre que havia perseguições, de acordo com o livro de Atos por seus compatriotas judeus. 23. A situação era diferente para os gentios convertidos ao cristianismo. Eles não podiam alegar, a exemplo dos judeus, que seguiam a tradição de seus ancestrais. Pelo contrário, eles romperam com a tradição de seus pais da maneira mais provocativa possível. No batismo, antes de confessar a fé, o gentio tinha de recitar as seguintes palavras sobre sua vida passada como participante da religião greco-romana oficial: renuncio a ti, Satanás, com toda a tua pompa e esplendor. Isto é, renuncio a todas as minhas lealdades e obrigações religiosas anteriores, e as considero agora como escravidão ao diabo. 24. Tal atitude, no mínimo, em nada colaboraria para fazer dos cristãos pessoas populares em suas famílias e junto a seus vizinhos, que continuavam leais à religião legada por seus pais. Se os judeus foram acusados de ateísmo e de nutrirem ódio à humanidade, tanto mais os gentios convertidos ao cristianismo. Eles compartilhavam
carregavam com os judeus o fardo de serem acusados de intolerância, porém não tinham a defesa que tinham os judeus, não podiam alegar nenhuma tradição dos antepassados ou de caráter nacional, uma vez que não tinham nenhum antepassado de procedência cristã ou judaica, e tampouco eram uma nação. Podiam ser perseguidos individualmente, já que não havia nação alguma a massacrar. Portanto, nenhuma das restrições que impediam os romanos de agir com determinação contra os judeus estava presente no caso dos gentios convertidos. 25 De modo geral, os romanos desaprovavam energicamente toda e qualquer mudança de lealdade religiosa. Era dever de todos respeitar os deuses romanos e adorar os deuses de seus pais, e ponto final. Isto, porém, simplesmente não funcionou no Império, em parte por culpa dos próprios romanos. O alto nível de seus sistemas de administração e de comunicação tiveram como consequência a ruptura das barreiras nacionais e linguísticas, o que permitiu que pessoas de diferentes convicções religiosas pudessem se encontrar e dialogar, influenciando-se mutuamente. Deuses cuja esfera de domínio limitava-se a uma tribo ou nação começaram a viajar, foram levados a novas cidades da costa do Mediterrâneo e, por fim, chegaram a Roma. A capital do Império parecia cada vez mais um supermercado religioso onde se podia sempre ouvir algo novo ou interessante, conforme a observação de Lucas acerca dos atenienses, At 17, 21, 26. Isto não agradava aos romanos. 27. Porém não tinham como impedir que tal coisa acontecesse. Assim, estabeleceram uma comissão de 15 homens que deveriam inspecionar as religiões estrangeiras e decidir qual delas deveria ser reconhecida, religião lícita. A prática do cristianismo nunca foi autorizada oficialmente pelo Império, até se tomar a religião de agrado de Constantino. Já vimos o porquê disso. A religião cristã saiu do judaísmo e era, tal como este, incompatível com o culto ao imperador e o respeito aos deuses romanos. Os gentios cristãos, porém, não tinham uma desculpa que fosse entendida e aceita pelos romanos. Que coisa terrível era a condição deles. Tem sido motivo de muita disputa entre os estudiosos se Nero teria realmente promulgado uma lei pela qual o cristianismo teria sido posto na ilegalidade. A existência de tal lei é coisa difícil de provar e também de negar. 28. Seja como for, provável que tivesse feito pouca diferença. A questão aqui não é que o cristianismo tenha sido tomado oficialmente legal, e se que jamais foi legalizado. Inicialmente, os romanos deram pouca atenção aos conversos gentios, em parte porque eram poucos, tão poucos que não chamavam a atenção, e em parte também porque eram considerados convertidos ao judaísmo. Todavia, já quase no final do primeiro século depois de Cristo, os romanos devem ter se dado conta, cada vez mais, de que os convertidos ao cristianismo não se tornavam judeus e não eram reconhecidos como tal pelos judeus. Em outras palavras, foram os gentios convertidos e não os judeus crentes que fizeram a autoridade romana perceber que o cristianismo não era uma mera facção judaica, mas, o que era ele afinal? Sua hostilidade para com os cultos e religiões helênicos rivalizava com o judaísmo. Os cristãos não eram gregos, mas também não eram judeus. Alguns começaram a chamá-los de terceira raça, e, por fim, os cristãos adotaram tal designação e aplicaram a si mesmos com muito orgulho. Eles eram algo novo, pertenciam a uma categoria da qual ninguém tivera notícia antes na cultura helênica. 29. Os cristãos podem ter sentido orgulho disso, porém o sentimento de seus contemporâneos aparece resumido asperamente em uma frase citada por Tertuliano: vocês não deveriam existir. Apologia 4:4. Portanto, para os não-judeus, o cristianismo não era permitido oficialmente. Isto significava que os gentios convertidos ao cristianismo tomaram-se vítimas dos humores volúveis e dos gostos e antipatias das autoridades romanas, a começar pelo imperador. Até o tempo de Décio, 250 depois de Cristo, as autoridades romanas não tinham obrigação alguma de investigar ativamente os cristãos. Uma ordem expedida por Trajano, 112 depois de Cristo, dizia expressamente que não se devia persegui-los. A ordem de Trajano viera em resposta a uma pergunta feita por um de seus tenentes, Plínio, o jovem, que fora enviado como emissário especial à província do Ponto, na Bitínia, no litoral sul do Mar Morto. A indagação, bem como a resposta, são de interesse considerável. Plínio, meu senhor, tenho por hábito consultá-lo sempre que tenho dúvidas em algum assunto. Quem melhor para me orientar em minha hesitação ou instruir-me em minha ignorância? Jamais estive presente a qualquer julgamento de cristãos. Consequentemente, não sei dos precedentes relativos à questão do castigo ou da natureza da Inquisição. Não é de pouca monta a dúvida que tenho no tocante à discriminação, se deve esta levar em conta a idade, ou se devem os jovens ser tratados da mesma forma que os idosos, se a renúncia deve ser recompensada com a indulgência, ou se nada implica ter abandonado o cristianismo quem um dia foi cristão, se a profissão do nome deve ser punida com castigos, ou tão somente as práticas atrozes que o acompanham. Até o presente momento, tenho adotado o seguinte procedimento no caso de pessoas trazidas perante mim sob a acusação de serem cristãs. Pergunto aos acusados se são cristãos. Se a resposta for sim, pergunto-lhes uma segunda e uma terceira vez, advertindo-os da penalidade. Se mostram inflexíveis, ordeno que sejam encaminhados para a execução, pois não tenho dúvida alguma de que, seja qual for a coisa da qual se confessam culpados, sua teimosia e obstinação a toda prova merece mesmo que sejam punidos. Houve
outros acometidos da mesma insanidade que decidi enviar a Roma, porque eram cidadãos romanos. 30 Imperador Trajano, meu caro Secundus, você agiu com absoluta correção ao decidir o caso daqueles que foram levados à sua presença sob a acusação de serem cristãos. Não é possível tomar uma decisão única que possa converter-se em padrão. Também não há por que desentocá-los. Se forem condenados e presos, deverão ser punidos. Os que negam ser cristãos deverão oferecer prova prática disso invocando nossos deuses, serão então perdoados em vista do seu repúdio, não importa quais tenham sido as razões para que dele se suspeitasse no passado. Não dê atenção a documentos anônimos que porventura lhe são apresentados. São eles um péssimo precedente, desonram a presente era. Plínio, cartas 10, 96, 97. O ponto fundamental dessa correspondência parece muito claro. Os romanos achavam que o melhor que podiam fazer com os cristãos era ignorá-los o máximo possível. Provavelmente a coisa toda desapareceria sozinha muito em breve, ao passo que muita publicidade e atenção produziriam o efeito contrário. O número de cristãos cresceu de forma alarmante durante um certo tempo, disse Plínio, porém se adotada uma política leniente, que conceda ampla oportunidade de repúdio à fé cristã, pode-se ter esperança. Os templos, que estavam praticamente abandonados, começam a receber visitantes novamente, e os serviços costumeiros, negligenciados por tanto tempo, começam a ser retomados. Portanto, melhor que a coisa desande por falta de atenção. Todavia, no momento em que os cristãos atraíram a atenção sobre si e passaram a ser percebidos pelas autoridades, o procedimento normal consistia em verificar as acusações. Se os acusados insistissem em sua recusa de sacrificar a imagem de César, eram normalmente executados. Conclusão. Vimos neste capítulo como a política romana para com o povo judeu explica muito da política por eles adotada subsequentemente para com os cristãos, e porque os crentes em Jesus, judeus e gentios, eram tratados de maneira diferente, pelo menos no início. Antes de continuarmos a nos aprofundar um pouco mais nas consequências religiosas resultantes do conflito entre os romanos e os judeus, é preciso que acrescentemos, no próximo capítulo, algumas considerações do que podemos chamar de geografia judaica do cristianismo primitivo. Sobre o templo, reinava em Jerusalém o rei invisível e seu representante visível, o sumo sacerdote. O templo é o palácio do rei celestial. Para os romanos, isto era um dilema insolúvel. Eles sabiam que se desafiassem o centro da nação judaica, se tentassem ocupá-lo pura e simplesmente, haveria uma insurreição generalizada seguida do massacre de todo o povo. Em contrapartida, enquanto não controlassem essa plataforma de poder, seu controle sobre o território seria sempre incompleto e precário. O símbolo concreto da tentativa romana de lidar com esse dilema era a guarnição romana estacionada na fortaleza Antônia, que dava para os pátios do templo, era o controle sem interferência. Sempre que os romanos forçavam essa corda bamba, as revoltas tornavam-se iminentes. No momento em que a revolta era inevitável, os rebeldes afluíam ao templo como último refúgio. Os romanos aprenderam a lição, arrasaram o templo, eliminando-o para sempre. Só assim podiam ter perspectivas de um domínio completo. Tal como nos dias do desafio helênico, o judaísmo via-se agora diante de um novo desafio. Seria ele capaz de se redefinir mais uma vez? Vimos como o templo exercera um papel crucial e indispensável para a identidade judaica, para a condição de Israel como povo santo e puro, um povo à parte. Qualquer que fosse a resposta a essa pergunta, qualquer que fosse a solução encontrada para esse desafio, o judaísmo traria sempre consigo a marca do templo, tal como o cristianismo. O canal Livro Falado tem o propósito de oferecer boa literatura em forma de áudio aos deficientes visuais. Ajude este projeto se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando com os seus amigos. Caso esteja gostando do livro, você pode adquiri-lo pelo link na descrição. Comprando pelo nosso link você ajuda o canal com uma pequena comissão sem que nada seja acrescentado ao valor da sua compra. Muito obrigado e nos vemos no próximo capítulo.